Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 13 de outubro. Veja com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Entre os destaques tem mais uma movimentação em relação àquela aquisição que a Bayer fez junto à Monsanto. Ela precisa vender alguns ativos e vendeu ativos relacionados aos negócios com sementes para a BASF. Você vai ter os destaques nessa edição de Agricultura BR. Você acompanha hoje, ao vivo, aqui com a gente no estúdio, uma entrevista com a deputada federal Tereza Cristina, que trata sobre o desenvolvimento agropecuário em Mato Grosso do Sul e também sobre o Fundo Rural. Os desdobramentos do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano apresentados nesta última quinta-feira. Teve redução forte para os estoques dos Estados Unidos. Isso se refletiu sobre os negócios com soja em Chicago e deve impactar nos preços da oleaginosa aqui no Brasil. E veja ainda hoje com a gente as expectativas em relação à safra de grãos do Brasil, temporada 17-18, especial Santa Catarina e também o Oeste Baiano. Do mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o Agricultura BR traz agora a entrevista do programa. Hoje nós vamos falar aqui com a deputada Tereza Cristina Corrêa da Costa, do Mato Grosso do Sul. Vai falar sobre o estado que faz aniversário nessa semana, completou 40 anos, e também sobre o Fundo Rural. Tereza Cristina, deputada federal por Mato Grosso do Sul, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada pela visita. Prazer é meu, Juliana, Fabiano, de estar aqui com vocês e poder falar para todos os que assistem o canal do Boi, né, sobre assuntos tão importantes para o nosso setor da agropecuária. Bom, a gente começa falando então sobre Mato Grosso do Sul. Nosso estado completou 40 anos nessa última quarta-feira, dia 11 de outubro. O setor agropecuário de Mato Grosso do Sul ajudou muito o estado, né, a se desenvolver nesses últimos anos. O estado é o quinto maior produtor de grãos do Brasil e tem o quarto maior rebanho bovino. Então, como que isso impacta na economia do estado? Com certeza o Mato Grosso do Sul, hoje, ele já foi primeiro no rebanho bovino, já foi o terceiro no setor de grãos, mas, vamos dizer, o que é bom no Mato Grosso do Sul é que nós vamos melhorando a cada dia a produtividade, não é a quantidade, só o volume. O nosso estado perde hoje para o nosso irmão Mato Grosso, né, que há 40 anos nos separamos, mas o Mato Grosso do Sul vem ganhando em qualidade. O Mato Grosso do Sul está na frente numa série de coisas, na qualidade da sua carne bovina, na rastreabilidade, nos próprios grãos, enfim, que nós estamos aí aumentando essa produção a cada ano e a produtividade. Enfim, a gente vem refinando esses setores em que a gente já foi o maior e que depois, pela nossa extensão, inclusive, ser menor que o nosso irmão, nós passamos aí a produzir em quantidade, o volume menor, mas com qualidade maior. É uma satisfação. Mato Grosso do Sul está na frente de uma série de coisas. Já visto que nós estamos aqui 4 Embrapas. A Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, em Corumbá, 3. E uma em Dourados. Então, nós temos 3 Embrapas. Exatamente. Exatamente. Falando a respeito da pecuária, principalmente, né, para mim é uma coisa mais íntima, né, mais próxima. O Mato Grosso do Sul já não tem o maior rebanho, já faz bastante tempo, e é uma coisa que a gente sempre falava, e a Tereza Cristina tem todo o histórico no agronegócio, com a política sindical, através de Federação da Agricultura, sindicatos rurais, uma atuação muito forte aqui no estado. E aqui nós sempre tivemos um desenvolvimento genético muito forte, as pesquisas sendo desenvolvidas aqui, tanto nas áreas que são públicas, quanto também nas áreas privadas, grandes empresas aqui. Tereza, nesses últimos anos, o que foi mais determinante no Mato Grosso do Sul em termos desse desenvolvimento do setor agro para ter os resultados que nós temos hoje? Setor florestal, de agrícola e pecuário também. Eu acho que o setor florestal foi a grande novidade. Aconteceu quando eu era secretária de desenvolvimento rural aqui no desenvolvimento econômico aqui do estado.
Mas a agricultura, ela também, como nós fomos a primeira fronteira, quer dizer, o Rio Grande do Sul, o Paraná, vieram para o Mato Grosso do Sul e nós fomos a primeira fronteira. Depois essa fronteira seguiu para o Mato Grosso, né? Mas veio junto as empresas de pesquisa, que você muito bem colocou, tanto pública quanto privadas, que ajudaram muito. Então, nós, a integração lavoura-pastagem, nós somos dos primeiros. Nós começamos isso aqui lá em Maracaju, né? E hoje é uma técnica que, além de ser muito boa e produtiva para o produtor rural, ela é altamente benéfica para o meio ambiente, sendo aí um dos carros-chefes do Brasil, mostrando a recuperação ambiental, como é que você pode fazer. Enfim, e o setor florestal, que foi uma coisa que é nova no nosso estado. Lá no passado, nós tivemos um grande maciço florestal, que foi comido pelas formigas e pelo fogo. Não tinha indústria, porque né? não tinha indústria, e hoje não. Nos últimos 12 anos, ele se implantou aqui, mas uma cadeia completa. Ainda precisamos buscar mais indústrias, mais o fechamento dessa cadeia, mas hoje, vamos dizer, nós temos aí 80% dela consolidado com indústrias de celulose, agora uma indústria de MDF que inaugura em Água Clara. Enfim, o setor vem também mostrando a que veio e trazendo receita, trazendo impostos e melhorando empregos de boa qualidade para a nossa gente. É uma gratificação para a gente também poder noticiar esse desenvolvimento de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, né? Bom, a gente parte para outro tema agora, que é o FUNRural. Tema muito importante, envolve todo o setor do Brasil e tem tido muita polêmica nos últimos meses, né? Tereza Cristina é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e relatora da medida provisória 793 de 2017, que trata da renegociação das dívidas, né, Tereza? Como que está essa conversa? Se vocês me permitirem, eu quero fazer um breve histórico. Quando o Supremo julgou pela constitucionalidade do tributo, o setor ficou todo meio... fomos pegos todos de surpresa, porque todos os indicativos das ações que vinham correndo nas instâncias inferiores ao Supremo, e no próprio Supremo, o julgamento em 2010 da ação do Mata-Boi, tudo levava a crer que a inconstitucionalidade do imposto viria. A Frente Parlamentar fez o quê? Foi ao governo conversar, porque achou que isso era um problema gravíssimo, como a gente sabe que é, e hoje o setor está aí em toda essa polvorosa para saber o que vai acontecer. A Frente tomou a frente do assunto e foi junto ao governo para ver o que ele podia melhorar, ter um caminho que não fosse o ideal, porque a remissão é o que todos esperavam do tributo, já que o Supremo julgou constitucional. Então, ver o que nós podíamos melhorar para que os produtores e os adquirentes pudessem não ter, vamos dizer, um forte impacto na economia do agronegócio, porque são 17 bilhões de dívidas que vêm para cima desse setor dos últimos 10 anos. Bom, então, se construiu um acordo com o governo durante 2, 3 meses, uma batalha dura entre os deputados da frente. Eu fiz parte de grande maioria das reuniões, mas não, vários deputados, Heinz, o nosso presidente Nilson Leitão, que foi a todas, passamos horas na Receita Federal, discutindo com o governo, com o presidente da República, como é que nós podíamos diminuir esse trauma que é esse tributo para o setor produtivo brasileiro. Bom, nisso o Senado busca o tal do PRS 13, né? Que ele tinha que ter julgado lá atrás, há muitos anos atrás, não colocou na pauta e, portanto, ele deixava 2 parágrafos do caput do 25 em aberto. E que isso, então, o Senado, se julgasse favorável isso, se entenderia que teríamos a remissão desses tributos, já que ele deixou de existir por não ter sido incorporado. Isso é uma dúvida enorme jurídica, ele não é uma coisa que está pacificada. Tem muita gente que acredita que isso aí realmente resolve, tem outros que acreditam que não, tem pareceres daqui, pareceres dali. Bom, coube a minha relatoria, uma coisa muito difícil, porque nessa relatoria não dá para agradar a todos, porque alguém pode sair prejudicado. O Senado votou por 16-0 e não recorreu no plenário. Então, aí as pessoas que são a favor desse
PRS, que acham que ele tem validade, né, jurídica, então ficaram com mais esperanças ainda dele estar certo. Mas nós precisamos ter a convicção disso. Enquanto isso, o que eu estou fazendo como relatora? Eu estou continuando, porque a medida provisória é do governo, o governo é que mandou todos os itens, e nessa medida o que cabe? O parcelamento, que nós conseguimos uma vitória, que é esticar ao máximo. E esse é um dos fatores, assim, dessa última semana também, dos mais importantes, deputada, em relação a esse parcelamento de se vier a dívida sobre o produtor rural. Exatamente, se vier. Então é tudo se. Eu estou trabalhando com o se. E aí existe aí uma polêmica muito grande daqueles que querem que isso valha, mas nós temos que ter, eu como relatora e como deputada federal, que faço o quê? Legislo, eu vou colocar, né, na legislação o melhor possível, mas eu não posso também ser irresponsável. Nós temos que ter uma legislação que atenda ao setor, um setor importantíssimo da economia, que é quem vem carregando a economia, mas eu tenho que seguir o que é constitucional e o que está dentro da lei, né? Então, também não adiantaria eu colocar ali parâmetros que depois podem ser vetados. Então, fazer política com isso não é o meu perfil. Eu quero ser o mais responsável possível, lembrando que isso é um assunto que traz muita insegurança para o setor agropecuário e eu vim desse setor. Eu não nego isso, eu não estou... Se fosse lá um médico que era de outro setor sendo relator, para ele talvez fosse mais fácil, né? A imparcialidade. Eu tenho que me cuidar com a parcialidade, porque eu sou desse setor. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora com a grave crise que passa o Brasil. Isso não quer dizer que nós vamos fazer coisas que sejam ruins para a classe produtora, mas nós vamos ter muita responsabilidade. Não estou fazendo isso sozinha, discuto isso, estou aberta a receber todos os setores que quiserem conversar sobre o assunto de maneira republicana, discutindo, trazendo críticas ao projeto. Enfim, o que nós temos hoje é uma medida provisória que pode ser muito importante caso as teorias que tem aí jurídicas não prevaleçam. E nós ainda temos uma oportunidade que pode ser a do Supremo Tribunal Federal, que ele julgou, ele deu a constitucionalidade do tributo, mas já publicou o acórdão, mas ainda não publicou a modulação. Como é que vai se dar esse pagamento? Se é daqui para frente, se o para trás vai ser esquecido, ou se o para trás vai ser incluído, ou se parte do para trás, enfim, a gente não sabe o que é que a Suprema Corte do Judiciário Brasileiro vai colocar como modulação. Então, eu estou lá continuando meu trabalho, devo ler meu parecer sem ser nessa semana, nessa próxima terça, na outra, porque também nós estamos premidos pelo tempo. A medida provisória, para quem não sabe, ela tem um prazo de validade, ela tem 120 dias. Então, nós temos que publicar alguma coisa antes do término desse prazo, porque senão as pessoas vão ficar sem nenhuma opção. Que agora foi para 30 de novembro, é isso? 30 de novembro, que foi uma outra medida que eu tive, a frente pediu para o presidente da República para ele dilatar esse prazo, aumentar esse prazo, para que a gente tivesse tempo para o que está acontecendo no judiciário, pudesse a gente ter, vamos dizer, alguma conclusão dessas medidas para que a gente também não fizesse uma medida provisória que fosse ou inócua ou batesse de frente com alguma dessas medidas. Então, é uma missão espinhosa que me deram, mas eu não tenho medo não, tá? Ninguém vai me intimidar, eu vou fazer o que é correto para o nosso setor, que eu sei a importância dele para o nosso país, para a nossa economia, né? Sei que os produtores rurais precisam disso e eu vou trabalhar de maneira mais isenta e, se Deus quiser, Deus vai me iluminar para que a gente tenha um caminho bom para resolver esse assunto polêmico e de tantas discussões que a gente sabe aí que estão tendo entre os produtores, às vezes porque não estão bem informados, às vezes porque as pessoas acabam colocando as suas posições, às vezes sem muito embasamento, né? Mas dizer o seguinte, que nós temos boas chances de ter êxito nessa questão e, para culminar, anteontem, o presidente da República fez uma reunião, eu não participei dessa reunião, quem participou pela frente foi o presidente Nilson Leitão, com
o senador Dário Berger, que é o presidente da medida provisória da 793, e eu sou a relatora, e ele levou lá para conversar com o presidente várias entidades de classe do Rio Grande do Sul, de São Paulo, enfim, do Brasil aí, várias entidades que estão muito preocupadas e que pediram ao presidente da República para incluir na medida provisória o PRS 13 do Senado. Então, nós vamos ver, o presidente da República não falou comigo sobre isso ainda, ninguém do governo, nem a Receita, nem a Fazenda. Eu acho que nós vamos ter aí, essa semana foi prejudicada pelo feriado, né, de ontem, muita gente, as crianças, todo mundo viajou, então eu acho que na semana que vem a gente pode ter aí algumas coisas novas acontecendo, né? Eu não me furtarei de ajudar a minha classe, eu quero deixar isso bem claro aqui a todos, mas com muita responsabilidade. Tereza, e você falou a respeito da situação do posicionamento, né? No caso do relator, nós estamos com uma deputada que tem todo o histórico no agronegócio, e aí eu sei que você tem pressão interna de gente que é contrária à medida, do seu próprio partido, é importante lembrar também esse tipo de fator, mas nós temos ali um posicionamento que é importante não só para o setor do agronegócio, mas também para o desenvolvimento do país. Ao mesmo passo que precisa dar condições do produtor continuar trabalhando, e trabalhando de uma maneira que ele tenha rentabilidade, não se pode, a receita para o Estado também é importante. Como é que na relatoria, e até a expectativa de término, né, desse relatório, já que tem parâmetros ainda para serem seguidos, que tem o C, né? Se for assim, se o entendimento for esse, se o entendimento for aquele, muda. Qual que são as expectativas para a finalização desse relatório, Tereza, em relação ao Fundo Rural? Olha, vamos dizer assim, se a AGU, enfim, os órgãos do governo federal, porque esse imposto ele é federal, ele não é estadual, né? Então o impacto para as contas públicas do país, do Brasil, né? Se o governo achar que existe como colocar o que vem no bojo do PRS 13 como na medida provisória, eu não tenho nenhum problema, eu acho que isso seria muito bom para o setor. Agora, se isso não for possível, nós estamos pedindo o quê? Nós estamos tentando evitar o mínimo, o máximo de prejuízo para o produtor rural que não esperava por essa conta. Ninguém esperava por ela. Que você pode ter uma dilapidação sobre... Exato. Não vai ser fácil, nós vamos apanhar muito da sociedade no geral, que não é do agronegócio, porque as pessoas não entendem isso num período de crise, como nós estamos vivendo econômica, em que o governo está com dificuldade com as suas contas, né? E aí você dá um perdão de 17 bilhões para um setor. Apesar dele ser absolutamente defensável, nós vamos ter que nos explicar muito, né? Então, assim, é uma matéria difícil que nós vamos apanhar muito lá no plenário, dependendo de como é que ela vem, como é que vai ser o fechamento da medida provisória, assim como o Refis também. O Refis apanhou-se muito. Algumas coisas passaram, outras não. Na verdade, isso não deixa de ser. A medida provisória é um refis. Teria sido muito mais fácil se tivesse entrado. Se o Supremo tivesse feito o que tudo levava a crer que ele fizesse, que era fazer o perdão para trás, já que todo mundo, todas as instâncias inferiores diziam que, quer dizer, julgaram inconstitucional esse tributo, né? Mas não foi o que o Supremo julgou. Então, o Supremo é a corte máxima. Se a decisão dele não vier na modulação e continuar como ela está, é muito difícil a gente poder decidir diferente do que é o que veio na medida provisória, melhorando alguns pontos. Por exemplo, na medida provisória veio 4% de pagamento inicial. Na entrada, pouca gente consegue fazer isso. Então, quando você aperta muito, pouca gente também adere ao programa. Então, a adesão fica menor. Eu acho que o governo tem que querer que a adesão seja grande, maciça, né, para que a gente possa ter os nossos...
ter as nossas certidões positivas na Receita Federal, porque isso impacta no crédito. Isso não é uma coisa muito simples. Não tem acesso, é importante, né? Não tem acesso ao Plano Safra. Exatamente. Nós ficamos limitados em várias opções, principalmente quem precisa de crédito constantemente, como o agricultor. O pecuarista, ele até é mais sazonal, mas ele precisa também, né, de investimento. Nós aqui temos FCO, tudo isso ficaria limitado. Então, o que eu penso é o seguinte, que nós temos que continuar com a medida provisória e apressar para que essas outras decisões que são do governo e do judiciário, elas aconteçam o mais rápido possível, se possível, antes da medida ser votada pela Câmara e pelo Senado. Lembrando que nós temos 120 dias e que esse prazo se esgota em 30 de dezembro. Nós temos aí a medida até 30 de novembro para adesão, né? Agora, tendo um caminho, aparecendo uma luz maior no fim do túnel, pode ser que as pessoas nem precisem fazer essa adesão, ou que façam essa adesão, mas já sabendo que vem uma coisa melhor, outras condições. Agora, também deixar bem claro que houve um ganho enorme nessas negociações da frente a respeito do futuro, porque isso nós estamos falando só do passado até agora, mas no futuro esse imposto baixou de 2,3 para 1,5. 40% essa alíquota é extremamente importante. É uma alíquota que passa a ser importante para o setor, né? Que diminui imposto numa época em que falam aí, está aí o PIS/COFINS, que o Supremo tirou da base de cálculo o ICMS, que vai ter uma perda enorme de arrecadação para o governo federal, e estão aí falando em voltar com esse imposto. Eu acho que na Câmara não passa, nada que seja aumento de imposto hoje passa na Câmara Federal. Hoje não tem clima para se falar de uma coisa dessa. Exatamente, e porque nós estamos no topo, né? O que precisa é o governo gastar melhor, gastar de maneira mais responsável, diminuir, enfim, essa coisa que sai pelos vãos dos dedos aí, que às vezes tem até dinheiro, mas se gasta muito mal. Então, eu acho que o Fundo Rural é a mesma coisa. Vamos brigar para que todos esses dois caminhos jurídicos possam ser resolvidos o mais rápido possível para que a medida provisória possa espelhar, vamos dizer, e dar segurança jurídica ao produtor e aos adquirentes. Tá certo. Tereza, para encerrar a nossa entrevista, a gente está falando a respeito dos prazos, do que pode acontecer nesses próximos dias, até o final do ano, na verdade, até o último dia útil do ano. Essa é uma situação, um Fundo Rural, de uma decisão final, ou pelo menos um desfecho, lá realmente, chamado apagar das luzes, ou seja, no final do ano mesmo, ter um posicionamento final para a questão? Você acredita que é possível termos esse desenvolvimento de uma maneira mais rápida através do trabalho que está sendo feito pela Frente Parlamentar? Eu acho que nós estamos trabalhando com a data limite de 30 de novembro, tanto para a medida provisória quanto para os outros dois caminhos jurídicos que nós citamos aqui. Agora, esses outros dois não dependem da nossa caneta, tá certo? A relatoria, eu posso, como relatora, fazer, vamos dizer, esses prazos acontecerem, porque está na minha mão e do presidente, do senador Dário Berger. Então, nós dois podemos fazer, ir para votação, enfim, até 30 de novembro, isso está resolvido no Congresso, a MP. Agora, não quer dizer que os outros dois caminhos, que seriam o PRS 13 e a modulação do acórdão do Supremo, isso não está nas nossas mãos, mas nós podemos fazer o quê? Pressão política para que isso ocorra o mais rapidamente possível. Tá certo. Tereza, obrigado pela participação, obrigado por ter, mais uma vez, estar conosco aqui na Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu é que agradeço, um bom feriado a todos e nós estamos todos de parabéns aqui com o nosso estado, com esses 40 anos, né, e com um estado pujante como o nosso. Obrigada, certo, Tereza. Obrigado. Bom, e a Agricultura BR agora vai fazer um rápido intervalo comercial. Lembrando a você que na próxima semana a gente segue falando sobre esse assunto Fundo Rural por aqui, um assunto bastante complexo e delicado que demanda muita conversa, né? Já já tem mais destaques do agronegócio pelo Brasil. E o Agricultura BR destaca agora mais um capítulo na situação da aquisição que a Bayer fez em relação a Monsanto. É o que você confere agora no quadro Agroações.
Em setembro de 2016, foi confirmado que a Bayer fez a aquisição da Monsanto, um negócio que tem um prazo para ser cumprido e que custou 66 bilhões de dólares. Além disso, para que isso ocorra, tanto a Bayer quanto a BASF precisa se livrar, pode-se colocar assim, se livrar ou vender, passar para frente algumas de suas operações. E foi justamente o que aconteceu nesta semana. A Bayer vendeu para a BASF a sua divisão de sementes e herbicidas. Isso para não ter aquela concentração de mercado. É uma situação que está sendo exigida pelos órgãos reguladores no mundo todo, onde atua a Bayer, onde atua a Monsanto. Com isso, fez a venda da sua divisão de sementes e herbicidas para a BASF, que fez a compra com resultados de um valor de 5 bilhões e 900 milhões de euros ou 7 bilhões de dólares. Vamos ao quadro aqui, Agroações destacando essa aquisição. A BASF, então, faz essa aquisição dos negócios com sementes e herbicidas da Bayer. A compradora é a BASF, então faz a aquisição junto à Bayer, valor em dólar aqui, 7 bilhões de dólares. A BASF é a terceira maior fabricante mundial de produtos químicos para lavouras e vinha evitando os ativos de semente. E, em vez disso, vinha incentivando pesquisas sobre características de plantas, como a tolerância à seca, que vende ou licencia para desenvolvedores de sementes. Mas o acordo de 66 bilhões de dólares é aquele acordo que você já viu várias vezes desde quando ele estava sendo montado lá no começo do ano passado, a partir do primeiro trimestre do último ano, que você vê aqui no Agricultura BR, ele trazia uma série de situações. E como tem essa disposição para que seja realmente aprovado pelos órgãos reguladores a compra da Monsanto pela Bayer, a Bayer tem que se desfazer de alguns ativos. E ao desfazer desses ativos, teve essa oportunidade de negócios para a BASF, que, como eu disse há pouco, não tinha muito interesse em fazer esse tipo de aquisição. Mas aí o valor foi bem interessante. Vamos retomar aqui o que é esse acordo. Nós temos aqui Bayer versus Monsanto. Bayer fez a compra, a alemã Bayer fez a compra da norte-americana Monsanto, aquisição no valor de 66 bilhões de dólares, negócio que foi fechado em setembro do último ano. Esse acordo aqui cria essas oportunidades para que rivais comprem ativos que precisam ser vendidos para atender às exigências dos órgãos fiscalizadores. A venda para a VASP avalia o ativo em cerca de 15 vezes o seu EBITDA de 2016, 385 milhões de euros. Um valor que foi considerado até razoável, uma vez que a Bayer não tem escolha. A Bayer tem que vender esses ativos para ter essa aprovação. Então, foi considerado pelos operadores de mercado, por quem está de olho nesse mercado das ações e também como se comportam as grandes corporações pelo mundo, um bom negócio de vendas pela Bayer. Não foi um preço tão baixo assim, mas foi muito acessível, foi muito interessante para a BASF, que fez a compra. O Agricultura BR agora lembra você que nós tivemos nesta quinta-feira o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que foi muito bom. Muito bom para o preço da soja em Chicago. Por que eu estou dizendo isso? Nós trazíamos nesta quinta-feira em primeira mão, você sempre vê primeiro no canal do Boi, sempre no Agricultura BR, e olha, trouxe, primeira coisa, estabilidade na estimativa de produção e principalmente uma redução forte nos estoques americanos de soja. Vamos rever esses dados aqui, dados importantes em relação à produção norte-americana. Essa é a expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que, entre outros assuntos, ontem nós não demos tanta importância para 16-17, mas a temporada 16-17, nesse relatório, teve revisão. É sempre importante lembrar que quando o número é do governo, as coisas podem mudar, sempre mudam. E teve aqui um ajuste em relação à produção norte-americana, que caiu de 117 milhões e 170 mil toneladas para 116 milhões e 920 mil. Nas colunas verdes, nós temos a temporada 17 e 18, as demais em diante. Julho, a estimativa era de 115 milhões e 940 mil. Agosto sobe para 119 milhões e 230. Setembro, 120 milhões e 590 mil. Outubro agora traz o número estável, 120 milhões e 580 mil toneladas na expectativa da produção de soja norte-americana.
Em relação às exportações, nada mudou. Veja só aqui os dados em relação às exportações dos Estados Unidos. Na 16-17 foram estimados 59.160.000 toneladas, assim que encerrou, então, os embarques de soja norte-americano. Para 17-18, em julho, 58.510.000. Em agosto, subiu para 60.560.000. Setembro, sobe para 61.240.000 toneladas. E esse relatório apresentado nesta quinta-feira mantém os 61.240.000 toneladas de soja em relação às exportações norte-americanas. Então, tudo como antes em relação a esses dados. O que mudou foi os estoques. Foram os estoques. Os estoques caíram nos Estados Unidos, caíram 1.200.000 toneladas. Pode trazer aqui na tela. É isso que mexe com o mercado, é isso que animou os investidores, porque olha a coluna vermelha. Eu vou até ignorar aqui a 16-17, que encerrou com os estoques de 11.170.000. Agora observe as demais colunas verdes. Em julho, a estimativa de estoque era de 12.530.000. Em agosto, sobe para 12.940. Em setembro, o número é mantido, ficou em 12.930.000 e despenca nesse relatório de outubro para 11.720.000 toneladas da oleaginosa. Uma notícia que movimentou o mercado e fez com que as posições nesta última quinta-feira, negociadas em Chicago, evidentemente, tivessem ganhos de até 23 centes de dólar no mais curto prazo. E nesta última quinta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também divulgou um outro relatório no que diz respeito às vendas semanais de soja do país. Este foi um outro fator positivo para o mercado, porque mostrou que a demanda pela soja norte-americana continua muito forte. Na semana encerrada no dia 5 de outubro, o país enviou ao exterior mais de 1.700.000 toneladas da oleaginosa. De acordo com esse relatório, o total vendido chegou a 1.747.274 toneladas do grão. Em relação ao total que os Estados Unidos já venderam da temporada 17-18, as vendas já passam de 25 milhões de toneladas. Bom, e toda essa movimentação, relatório de oferta e demanda, relatório de exportações, que trouxe aí vendas fortes de soja para os Estados Unidos, vinham animando o mercado. O fato é que os estoques menores norte-americanos trouxeram esse aspecto, né, esse ambiente positivo. Os números apresentados hoje, né, exclusivamente porque segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, de vendas e exportações, deram continuidade. E soja vinha ganhando hoje em Chicago, vamos saber se os ganhos continuam. Continuam sim. Olha, só a posição de novembro, nesse momento que não vem a 10 dólares, mas já chegou a 10 hoje. Posição de novembro negociada a 9 dólares 98 centes o bushel, alta de 0,60%. Janeiro, 10 dólares 8 centes o bushel, com alta de 0,54%. Março, 10,17, alta de 0,5%. E maio, 10 dólares 26 centes por bushel, com elevação de 0,46%. O dólar caía frente ao real nesta sexta-feira, seguindo o movimento da moeda no exterior. A principal notícia que mexeu com o mercado cambial em todo o mundo foi a notícia de inflação mais baixa nos Estados Unidos do que o esperado. A gente acompanha agora como que vem a movimentação aqui no Brasil. Dólar comercial cai para R$ 3,15, mais 8 agora, neste momento com desvalorização de 0,44%. Os dados para o Brasil, divulgados pelo Departamento norte-americano, não trouxeram mudanças em comparação com os números estimados previamente. Tanto a produção esperada para o Brasil de soja no ciclo 17-18, quanto o volume esperado para ser exportado, seguem os mesmos. Vamos acompanhar na tela agora qual que é a estimativa, então, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A primeira coluna à esquerda lembra o quanto que o Brasil produziu de soja no ciclo 15-16. Foram 96,5 milhões de toneladas.
Temporada passada, 16-17, Brasil alcançou seu volume máximo de produção, volume recorde, 114 milhões de toneladas do grão. Para o ciclo 17-18, o órgão continua estimando a safra em 107 milhões de toneladas, 7 milhões abaixo do ciclo passado, que foi de clima excepcional, por isso o potencial produtivo das lavouras foi lá em cima. A expectativa de exportação para este novo ciclo continua a mesma em relação ao projetado no mês anterior. No ciclo 15-16 foram 54 milhões 380 mil toneladas, temporada passada 61 milhões e meio e para o ciclo novo o órgão estima que o Brasil venda 64 milhões de toneladas de soja a países compradores. Já que estamos falando de soja no Brasil, vamos saber como é que fica o clima para quem está fazendo o cultivo ou planeja cultivar a soja, planeja ter essa abertura. Então, Graziela Gonçalves nos traz agora como é que fica a previsão do tempo para este final de semana, principalmente para o sojicultor brasileiro, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Boa tarde a todos que nos assistem. Grande parte das áreas produtoras de soja ainda estão com problemas para o início do plantio por conta das chuvas irregulares, especialmente entre o centro-oeste e também a região sudeste. Infelizmente, ao longo dos próximos dias, não há expectativa de regularização desta chuva, principalmente na área central. Ainda não temos a entrada da umidade da Amazônia de uma maneira a favorecer essas chuvas para poder, então, ter uma umidade do solo um pouco melhor. Infelizmente, as chuvas ainda caem de maneira muito mal distribuída e a chuva só volta a ganhar um pouco mais de intensidade mesmo na região sul do país. Já na região do Mato Piba, o tempo ainda segue muito seco e bastante ensolarado, inclusive ao longo da próxima semana. Infelizmente, o mês ainda deve terminar com irregularidade para grande parte das áreas centrais do país e o Mato Piba só deve voltar a ter chuvas mais significativas a partir do mês de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E atenção, você que ainda não está participando do sorteio desta Semana do Agricultura BR, em comemoração aos 3 anos do programa, você tem os últimos minutos para participar. Você pode enviar uma foto ou vídeo aí da sua propriedade rural, da sua produção, a família no campo, participando do programa para concorrer a esse kit que você vai ver aí na tela. Ele foi fornecido pelo IBRAVINHO, Instituto Brasileiro do Vinho. Ao fim desta edição, nós vamos sortear 5 kits desses para todos os participantes do Brasil que enviaram, portanto, fotos e vídeos ao longo desta semana. Além do WhatsApp, você também pode participar através das mídias sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Exatamente, pode ainda. Nós somos os últimos minutos para a recepção dessas inscrições. Você faz aí, tá, a mídia social na tela, Facebook, Twitter, Instagram também. E você participa pelo WhatsApp, é claro, pelo 67996562266, minutos finais para você participar e concorrer a esses kits aqui no Agricultura BR. No final do programa de hoje, nós vamos sorteá-los aqui para todo o Brasil. Bom, vamos ver fotos então de algumas pessoas que participaram desta premiação. É o Ademar Marques de Caseiros, no Rio Grande do Sul. O Adilson de São Mateus do Sul, no Paraná. Tá aí o Adilson, foto dele. Muito obrigada, Adilson. Andréa Ferraz de Rio Azul, no Paraná, também participou do programa, está concorrendo ao sorteio. Tem o Francisco Wellington Alves Dantas, de Brejinho, no Rio Grande do Norte. Vai aparecer ele ali ainda. Agora sim, apareceu ele. Aí o nosso telespectador do Rio Grande do Norte, Francisco Wellington. Obrigado pela participação. Tem também o Jaime Troia Júnior. Ele que é de Cornélio Procópio, no Paraná. Está participando aqui. Obrigada, Jaime. Tem agora a participação do Josier Kristoschek, de Ajuricaba, no Rio Grande do Sul, também participando. Bonita foto enviada aqui para nós, lá do sul do país. Recebemos também participação de Goiás, do município de Posse. Quem nos mandou foi Marcondes. Tem também lá em Uberaba, Minas Gerais. Um abraço a Uberaba. Márcio Rodrigo Silva participando conosco no programa e do sorteio de hoje. E o Paulo Xavier, do município de Nobres, no Mato Grosso, também mandou foto pra gente. Tá aí o Paulo. Obrigada a todos pela participação. Boa sorte. Ao fim dessa edição, o sorteio aqui ao vivo.
E nós vamos para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje você tem destaque sobre exportações de milho lá nos Estados Unidos, mais análises a respeito de como que esse relatório apresentado ontem impacta no seu negócio. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR agora vai ao vivo direto para Bela Vista, em Roraima, onde está acontecendo nestes dias a 40ª edição da Feira Agropecuária do Estado. Uma feira que reúne a pecuária do Estado, que mostra o que vem acontecendo por lá, também um pouco da agricultura. Quem está lá é a repórter Rosa Cabral. Antes de começar a participação dela, eu quero saber se a Rosa, você está participando da promoção aqui do Agricultura BR dos 3 anos, concorrendo a esse kit de vinhos. Como é que você está? Já está participando? Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliano. Olha, eu ainda não estou participando ainda, porque acho que a concorrência está grande, viu? Eu estava aqui agora vendo os participantes. Tem gente aí de tudo quanto é parte do Brasil. Que coisa boa. Parabéns pela audiência do programa e aproveitando essa grande audiência que nós estamos aqui, mostrando para todo o Brasil o potencial que tem Roraima. E aí, gente, é o seguinte, Roraima é uma boa vista de possibilidades no agronegócio brasileiro. E quem vai comentar com a gente, falar um pouquinho desse panorama econômico aqui da região, da agricultura e pecuária, 2 combustíveis importantes para a economia regional, é o seu Afrânio Weber. Ele veio para cá no ano de 2004, quando viu nesse estado possibilidades, e aí é agricultor, pecuarista também? Pecuarista. Boa tarde, Rosa, tudo bem com você? Tudo excelente. Me diga uma coisa, como é que é essa região para investimento? Eu falo que aqui é a terra da oportunidade, porque nós temos aqui terras relativamente baratas ainda, nós temos aqui um ciclo de chuvas definido, ao inverso de todo o Brasil, então gera aqui uma oportunidade de você produzir em entre safra nas principais culturas, quer dizer, você vai ter um preço melhor também, né? Nós temos aqui incentivos fiscais, o governo do estado tem a Lei 215, que isenta de ICMS os produtores rurais, que são associados em cooperativas, né? Então, assim, são vários atrativos que são diferenciados de outras regiões, de outras fronteiras que foram abertas, né? Nós temos aqui conseguido produzir, além da soja, que é o carro-chefe, né? Tem feito aí algodão, tem feito feijão, tem milho, né? Tem produzido de tudo aqui. Fruticultura é uma das coisas também, um grande potencial que tem aqui no estado. A piscicultura também, ou seja, como você falou, é a terra da oportunidade, né? Exatamente. Pegando um gancho com relação a essas culturas, por exemplo, nós temos números somente da soja, em 2015, a produção chegou aqui a 17 mil hectares, não é? E aí, pulando para 2017, chegou aí na casa de 32 mil hectares. Então, assim, qual é a vantagem dessa terra aqui, que teve um salto assim em produtividade? Qual é o histórico disso para chegar a esse número? Aí justamente vem, vamos falar assim, o crescimento, os produtores vindo para cá. Então, se você olhar a nível de Brasil, você vai ver, ainda somos pequenos, porém nós estamos crescendo, mesmo com crise econômica que teve aí, que abalou muito o mercado e tal, mas a gente vem crescendo. Então, o atrativo do estado aqui tem trazido esses novos produtores para cá. Para o próximo ano aí se vê que nós vamos ter um salto ainda maior, com certeza vai, porque muitas pessoas estão vindo para cá de todas as regiões do Brasil, muitos produtores que estão vindo justamente, às vezes porque estão pagando um arrendamento muito caro em outra região, que não conseguem ampliar, que tem filhos grandes já, que também precisam de destino, e aqui é o lugar da oportunidade de vir com menor investimento ainda e com chance de fazer essas culturas todas, quem sabe, numa propriedade, né? Lembrando que essa região aqui, nós estamos diante de 2 fronteiras importantes no Brasil. Nós estamos a 200 e poucos quilômetros da Venezuela e a 120 em torno da Guiana Inglesa. O que essas fronteiras facilitam, por exemplo, o investidor que chegar aqui, ou mesmo vocês que já estão trabalhando? Na verdade, a Venezuela a gente tem importado de lá calcário, né? E tem exportado alimentos para lá. Tem ido arroz, tem ido feijão para lá. Então, é um mercado que se abre aí, uma oportunidade. A Guiana Inglesa está começando agora também, por a falta de acesso que tinha lá, mas está começando agora também a exportação de alimentos para lá. E, com certeza, com a rodovia que está por ser feita lá, que está se falando em fazer isso, vai abrir, nós vamos ficar a 600 quilômetros do porto.
ou seja, vai baratear muito a chegada do adubo aqui para a gente, dos insumos em geral. E a exportação também, nós vamos estar a um dia do Canal do Panamá. Então, quer dizer, na nossa exportação para outros países também vai ficar muito atrativo. Eu sempre falo que Roraima vai ficar mais viável e mais lucrativo que o estado do Paraná, em termos de logística, né? É porque hoje, quando a gente pensa em logística, para Roraima, norte do Brasil, a gente pensa assim, puxa, está muito distante, por exemplo, a mais de 4.000 quilômetros da capital federal, mas isso não significa nada quando você encontra no estado possibilidades, inclusive aí a isenção do ICMS. Justamente. Aí, uma das coisas, da distância, nós estamos longe lá do centro-sul do Brasil, mas nós estamos perto aqui de outros mercados, né? Então, abre aí oportunidades muito boas. Tem países aqui do Caribe que nós brasileiros muitas vezes nem não ouvimos falar. Só que são países consumidores aqui que encaixa muito bem aqui essa nossa oferta de alimentos, né? Tá certo, o seu Afrânio Weber, que veio lá do Rio Grande do Sul para investir nessa terra, não é? Desbravou, é plantador de soja, milho, algodão, enfim. Conhece tudo aqui nessas terras e por isso, então, ele aqui nessa entrevista com a gente especial para o programa Agricultura BR, que tá aí, gente, vamos acelerar porque tem vinho para vocês. Esse programa é muito chique. Fabiana e Ju, um abraço para vocês. Tá certo, Rosa Cabral, um grande abraço ao nosso amigo que mais uma vez participa conosco aqui na Agricultura BR, a toda a equipe que está aí em Roraima, grandes eventos. Rosa Cabral, eu participaria se eu pudesse, a Suelen que não deixa, né? Mas temos hoje então sim essa promoção, sorteio no final aqui do programa, você tem o sorteio 5 kits para os telespectadores do Agricultura BR. Voltamos a falar de mercado aqui no Agricultura BR, agora trazendo para você, mais uma vez, algumas pontuações, análises a respeito daquilo que foi apresentado pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta quinta-feira. Entre os números, eu ressalto os dados apresentados para os próprios Estados Unidos, porque ele traz nenhuma alteração em relação às exportações, ou seja, não traz alterações para as exportações, mas traz uma elevação na expectativa de produção. Enquanto a soja, os norte-americanos mantiveram estável em relação a setembro, para o milho aumentou, o que mostra que as áreas de milho nos Estados Unidos, que também estão sendo colhidas, passam por uma situação melhor, pelo menos na interpretação do Departamento de Agricultura americano. Vamos ver os dados aqui então, você revê comigo, porque você já viu esses números aqui em tempo real no programa da quinta-feira, mas olha só, temporada 15-16, produção de 345.510.000 toneladas, 16-17, 384.780.000. As demais colunas, você tem aqui os dados em relação a 17 e 18. Em agosto, eram previstos 359.500.000 toneladas. Setembro sobe para 360.300.000 toneladas. E agora em outubro sobe muito, sobe aí 2.400.000 toneladas para 362.730.000 toneladas de milho sendo produzidas nos Estados Unidos. Esse dado ele é muito importante, porque ele afeta o valor internacional da tonelada do milho. Milho que, aliás, está tendo um volume muito forte de exportações de embarques aqui do Brasil neste momento. Desde agosto, o volume de milho exportado foi lá em cima, mas acaba afetando, já que se tem uma expectativa de um pouco maior de produção de milho nos Estados Unidos. Eu dizia que as exportações não tiveram alteração na sua expectativa, não tiveram mesmo. Veja só, rapidamente, você vê aqui as 3 últimas colunas na cor vermelho e amarelo, que permanece a mesma. 46.990.000 toneladas de expectativa de exportação americana, a 16-17 você observa que foi muito maior, chegou a 58.600.000 toneladas de milho. Por último, o Agricultura BR mostra agora, em relação ao milho americano, em relação ao relatório de oferta e demanda, o que acontece com os estoques reguladores dos Estados Unidos. É importante lembrar que os Estados Unidos é o maior armazém de milho do mundo e nós temos aqui, para os norte-americanos, 59.440.000 toneladas estocadas ou que devem ficar estocadas ao final da safra 17-18. É o que você observa na cor amarela, ali a última coluna. Observe que as colunas anteriores, na cor vermelha, davam conta de um estoque menor ou ligeiramente menor para os Estados Unidos. Neste momento, os estoques já vêm em linha com a temporada 16-17, quando os americanos encerraram a safra 16-17 com 59.700.000 toneladas de milho estocadas no país.
As vendas da nova safra do milho norte-americano também seguem aquecidas como as da soja. No caso do milho, na semana encerrada no dia 5 de outubro, o volume total chegou a mais de 1,5 milhão de toneladas, ficando quase o dobro do que o país vendeu na semana anterior. De acordo com o relatório divulgado nesta última quinta-feira pelo Departamento de Agricultura do país, a semana encerrada no dia 5 vendeu 1.593.152 toneladas de milho, referente à temporada 17/18. O total negociado da safra até agora passa de 13.688.000 toneladas. Estados Unidos, portanto, seguem com vendas aquecidas do cereal deste novo ciclo. A gente acompanha agora como que a Bolsa de Chicago vem reagindo a todas essas novas informações a respeito do setor. Veja que Chicago opera hoje com alta. A posição de dezembro sobe 0,71%, vem a $3,51 mais 50 por bushel. Milho negociado para março opera $3,65 por bushel, alta agora de 0,62%. A posição de maio sobe mais de 0,5% e negocia o bushel do cereal a $3,73 mais 75 e julho $3,81 mais 25, com alta também superior a 0,5%. O assunto segue sendo milho, agora falando da Argentina. A Argentina, entre os grandes players internacionais, eu falo daqueles países que vendem, principalmente milho para outros, a Argentina tem destaque desde a temporada passada e forte. Olha só o que vem ocorrendo. Primeiro por lá, as informações da Bolsa de Cereais de Buenos Aires e da Bolsa de Comércio de Rosário dão conta de uma ampliação de área, uma ocupação com milho em áreas que eram com soja. Isso ocorre primeiro porque a Argentina planta sempre na mesma época, então é soja e milho juntos, não é como no Brasil, em duas safras. E aí precisa ter aquela troca de posições para renovar, dar melhores condições ao solo. Além disso, as exportações sem tributo na Argentina, elas estão, pelo menos na visão de muitos produtores, mais interessantes do que a produção da própria soja, que ainda tem ali um forte incremento de tributação para as exportações. É importante lembrar que a Argentina tem uma situação logística muito melhor resolvida que a do Brasil, quase sem comparação com o país, e aí se tem essa situação bastante favorável para o milho. Ampliação de área por lá, era o que já estava se dizendo, com uma ampliação também nas expectativas de produção. Em outubro, o departamento não alterou, mas você pode observar que a Argentina já vem com uma situação de expectativa de produção muito alta. Na 15/16, teve a produção de 29 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura. Na 16/17, subiu para 41 milhões de toneladas. Na cor vermelha e amarela, você tem, nas cores vermelhas e amarela, a temporada 17/18. Em agosto era previsto 40 milhões de toneladas, setembro sobe para 42 milhões, mantido em outubro a 42 milhões de toneladas, a expectativa de produção na Argentina. E eu falava a respeito dessa situação toda das exportações livres de tributação. Você já viu durante as edições do Agricultura BR uma expectativa menor de exportação de milho dos Estados Unidos, e isso ocorre por dois motivos. Um deles é o Brasil. De acordo com o Departamento de Agricultura americano, serão 34 milhões de toneladas exportadas pelas tradings que operam aqui no Brasil. Mas 29 milhões de toneladas sendo exportadas pelos argentinos. É o que nós mostramos neste gráfico agora. 29 milhões de toneladas aumenta a expectativa de exportação de milho na Argentina. Há uma ocupação maior, uma pulverização, principalmente aqui para a América do Sul, em relação às compras de milho, e a Argentina tem se dado muito bem com isso. A 15/16 teve 21.640.000 toneladas embarcadas, a 16/17, 27,5. Em agosto, para a temporada 17/18, eram estimados 28.500.000 toneladas, valor mantido em setembro e subindo em outubro para 29 milhões de toneladas de milho a serem embarcados.
No próximo bloco, você acompanha com a gente como está a situação do vazio sanitário do algodão no Mato Grosso. E você ainda hoje confere o sorteio dos kits promocionais do aniversário da Agricultura BR desta semana. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Ford Ranger com farol alto automático. Supere desafios ao lado de quem você confia. 15º Leilão do Adir Reprodutores. Dia 14 de outubro na Fazenda Barreiro Grande, em Nova Crixás, Goiás. Raça com produtividade. Aprumos perfeitos. Dorso plano, muita carne, padronização, criados para a realidade do Brasil, adaptados a qualquer sistema de produção, pedigree único, reprodutores para coleta de sêmen e repasse. Dia 14 de outubro às 10 horas. Faça parte dessa genética, uma genética consistente. 55ª Expo Rio Preto. Até 15 de outubro no recinto de exposições. 12 raças bovinas em exposição, leilões e julgamentos, parque de diversão, voo cativo de balão, atrações para toda a família, entrada gratuita. Venha resgatar a tradição e a força da nossa Expo. Participe! Mais informações no site exporiopreto2017.com.br. Realização Prefeitura de Rio Preto. Vem aí, 12º Leilão Nelore Bonfim, dia 16 de outubro às 20h30. Em oferta, 100 matrizes Nelore PO e oferta especial de 13 cavalos crioulos. Não perca esse show de tradição e genética. 12º Leilão Nelore Bonfim, dia 16 de outubro às 20h30, no Parque de Exposições da Acrimate. Realização MB Leilões. Transmissão Canal do Boi. Vem aí, Leilão Fazenda Sinuelo 2R e Criadores de Roraima. Dia 14 de outubro, sábado, às 20h30. Estarão em oferta 50 touros Nelore PO em condições facilitadas de pagamento. Não perca! Leilão Fazenda Sinuelo 2R e Criadores de Roraima. Dia 14 de outubro, sábado, às 20h30, no Parque de Exposições, durante a Expofer 2017. Realização Leilo Norte. Transmissão Canal do Boi. O assunto agora é o algodão no estado do Mato Grosso e o fim do vazio sanitário. Quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. Os produtores de algodão dos municípios que integram o núcleo regional, como Médio Norte, Norte e Noroeste, regiões como Campo Novo do Parecis, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Sapezal, respectivamente, têm até o dia 14, ou seja, amanhã, para concluir a destruição dos restos culturais do algodoeiro. A partir de domingo, dia 15, começará o período do vazio sanitário nos municípios que integram a região 2, de acordo com a Instrução Normativa Conjunta SEDEC-INDEA MT 001 de 2016, que dispõe sobre medidas fitossanitárias para o controle do bicudo do algodoeiro em Mato Grosso. A legislação vigente dividiu o estado em duas grandes regiões no que diz respeito ao calendário de plantio do algodoeiro e ao vazio sanitário, período caracterizado pela ausência de plantas com risco fitossanitário e restrição de plantio. A região 1, integrada por municípios dos núcleos regionais Centro, Centro-Leste e Sul, região de Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, respectivamente, o vazio sanitário foi iniciado no dia 1º de outubro e terminará no dia 30 de novembro. A semeadura da safra 2017-2018 está autorizada a partir do dia 1º de dezembro. No caso da região 2, o término do vazio acontecerá no dia 14 de dezembro. O plantio da próxima safra poderá ser iniciado no dia 15. Essas alterações foram definidas por consenso entre pesquisadores, produtores de algodão, técnicos das fazendas e órgãos de fiscalização. Para evitar uma pressão maior de pragas como a do bicudo na próxima safra, já que o vazio sanitário visa eliminar a chamada ponte verde, responsável pela alimentação de insetos pragas, vetores de doenças do algodoeiro no período entre safra. Valdir Pacheco para o SBA.
Os preços da mandioca atingiram patamares recordes na última semana de setembro. De acordo com o CPEA, muitos produtores têm priorizado o plantio devido às recentes chuvas. Na primeira semana de outubro, o valor médio nominal a prazo para a tonelada posta fecularia foi de R$ 598,94 o quilo, 20,3% acima da média do mesmo período do ano passado. Na primeira semana de outubro, os preços da batata subiram 101,3%, fechando com a média de R$ 65,03 a saca de 50 quilos. No dia 3 de outubro, os valores chegaram a atingir a R$ 87,96 a saca, devido à redução da oferta, já que muitas regiões interromperam a colheita devido ao início das chuvas. Os preços da cebola estão em alta em todas as regiões produtoras. O motivo é devido ao início de chuvas na região sudeste do país, que atrapalharam a comercialização em algumas praças e reduziram a oferta nacional. Nos estados da Bahia e Pernambuco, os bulbos tiveram a média de 90 centavos o quilo na primeira semana de outubro, alta de 63,6%. Em Goiás, a média foi de R$ 25,50 a saca de 20 quilos, da caixa 3 beneficiada, tendo uma elevação de 37,8%. A demanda por laranja diminuiu nos últimos dias em boa parte do estado de São Paulo. Segundo o CPEA, os preços da variedade foram sustentados pela redução da oferta de frutas com qualidade na temporada 2017-18. Na primeira semana de outubro, a laranja peira teve média de R$ 20,35 a caixa de 40 quilos na árvore, aumento de 3%. A lima ácida Tahiti, os preços chegaram a R$ 100 a caixa de 27 quilos colhida. Entre os dias 2 e 5 de outubro, o preço do Tahiti teve média de R$ 86,24 a caixa de 27 quilos colhida, alta de 11,4%. O volume de mamões com maior calibre cresceu neste mês de outubro, o que tem impactado negativamente na comercialização. Os mamões atingiram maior calibre e, com as elevações das temperaturas ao longo do mês, alcançaram a maturação ideal. Além disso, a ocorrência de manchas fisiológicas que deveriam diminuir ainda é grande. Na virada de setembro a outubro, as roças mais antigas da cidade de Formosa, no estado de Goiás, sofreram bastante com problemas de qualidade. Segundo produtores, mais de 80% da variedade comercializada no mês passado era graúda e apresentava manchas, o que limitou as vendas principalmente no Espírito Santo e em Minas Gerais, responsáveis pela maior parte das vendas de mamão Formosa no mercado interno. E nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem o quadro Agricultura BR Responde, falando sobre o clima no Pernambuco. E próximo bloco também já tem o final do programa, então o sorteio para a promoção do kit do Instituto Brasileiro do Vinho, aqui com a Agricultura BR, 3 anos no ar, Agricultura BR. Você que está participando, já mandou, está concorrendo. Só que neste momento encerramos aí as recepções aí dos vídeos, das fotos, neste momento encerra e daqui a pouco, no último bloco, você tem o sorteio aqui no programa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. De volta, já tem o sorteio da semana de aniversário do programa. Antes disso, a gente fala com você de casa que nos mandou perguntas. Esse é o quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber quem está participando conosco. No quadro de hoje, nós temos aqui a participação do Tiago Souza, de Ararapina, Pernambuco. Ele diz o seguinte: queria saber a previsão do tempo para Ararapina, no Pernambuco, nos próximos 3 meses. Quem responde é Graziela Gonçalves.
Infelizmente, o tempo seco vem persistindo há bastante tempo em grande parte do interior da região Nordeste. Nosso telespectador precisa saber como é que fica o tempo, principalmente no oeste do estado do Pernambuco. Infelizmente, por lá, essa falta de chuvas manteve o solo aí muito seco e a umidade do solo ainda está em torno apenas de 10% a 20% sobre a região. Ao longo dos próximos dias, não há expectativa de melhora. Infelizmente, os ventos úmidos que sopram do mar em direção à costa só conseguem trazer instabilidades para as áreas mais próximas do litoral. Já o interior ainda segue com tempo mais seco e também ensolarado. Essa mesma condição deve persistir ainda ao longo da próxima semana. Infelizmente, não há expectativa de nenhuma chuva para o oeste do estado do Pernambuco. O mês de outubro também deve terminar com tempo mais seco e bastante ensolarado. As chuvas que retornam ao longo do mês de novembro ainda devem ser muito mal distribuídas e irregulares. É apenas a partir da segunda quinzena do mês de dezembro que se espera a regularização dessas chuvas e que elas voltem de maneira mais volumosa. Eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Graziela, pelas informações. Obrigada a você também, Tiago, que participou do quadro. Este foi o quadro, então, Agricultura BR Responde. Minutos finais do Agricultura BR desta sexta-feira, 13 de outubro, edição do meio-dia. A gente confere mais uma vez como que a soja vem operando na Bolsa de Chicago e o dólar também aqui no Brasil, dois fatores importantes que compõem o preço da soja no país. Lembrando que aconteceu ontem, nesta última quinta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu novo relatório de oferta e demanda e trouxe uma informação muito positiva para o mercado internacional do grão, da soja, dizendo que os estoques do país estão menores. Isso traz mais competitividade àquela soja disponível e, com isso, a soja subia nesta última quinta na Bolsa de Chicago. Veja que a alta hoje, ela também acontece. As posições a partir de janeiro já vêm acima dos 10 dólares por bushel. A de novembro, hoje, chegou a encostar nos 10. Veja lá na coluna onde diz cotação máxima. Chegou aos 10 dólares por bushel. Neste momento, veio um pouco abaixo disso, a 9 dólares 97 centos, com alta de 0,57%. Soja para janeiro opera a 10 dólares 7 centos por bushel, alta de 0,52%. Os negócios para março sobem 0,51% e vem negociando a soja a 10 dólares 17 centos por bushel. E a posição de maio a 10 dólares 25 centos, com alta de 0,44%. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha hoje mais cedo operando com baixa frente ao fechamento da última quarta-feira, já que quinta foi feriado. Vamos acompanhar como que a moeda vem se comportando agora. Então, segue em movimento negativo, caindo 0,40%. Cotação do dólar comercial no país agora é de R$ 3,15 mais 9. Bom, e chegou o momento mais esperado desta semana para os telespectadores do Agricultura BR. É hora de fazer o sorteio de aniversário do programa, que em parceria com o Instituto Brasileiro do Vinho, Ibravin, está sorteando, a partir de agora, 5 kits promocionais envolvendo as vinícolas do Brasil. Exatamente, esse kit aí tem uma composição, muita gente está participando, o Brasil inteiro participou. Nós tivemos mensagens e vídeos, fotos de todo o país, todos os estados participando e chegou agora a hora do sorteio. Teremos 5 sorteados ou 5 presenteados com essa premiação que foi colocada à disposição pelo Instituto Brasileiro do Vinho. Juliana, você vai ter o prazer de começar. Opa, vamos lá, boa sorte a todos então. Vou tirar um dos papéis aqui de todos os participantes que enviaram fotos ou vídeos pelo WhatsApp ou também participaram pelas mídias sociais. Vamos lá, o primeiro contemplado é a Rosenilda de Ferraz, está aqui na tela para todo mundo conferir. Rosenilda, parabéns então. A equipe da produção da Agricultura BR vai entrar em contato com você para pegar o seu endereço, para fazer o envio deste prêmio. A gente continua o sorteio, vamos continuar o sorteio. Parece que a Sueli não quer vir aqui participar do sorteio conosco. Então, vamos tirar o segundo, vou mexer um pouco aqui. Participações estão acontecendo desde a última semana, se eu não estou enganado. E temos aqui os sorteados. Aqui mais uma é a Neuza Polo Daniel, de Araguari, Minas Gerais. Aqui vamos ver se a gente consegue colocar para o Anderson focar.
tá mais ou menos. Neuza Paula de Daniel, Araguari, Minas Gerais, é mais uma sorteada hoje aqui no Agricultura BR. Vamos ao terceiro sorteado, então, dos 5 que vão receber prêmios no dia de hoje. Vou também dar uma mexida aqui nos papéis, vou lá no fundo buscar o premiado. Vamos ver quem é o terceiro, então, deste sorteio. Quem está ganhando, portanto, mais um kit do Ibravinho, Instituto Brasileiro do Vinho, é Heloísa Schmidt, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Heloísa, então, obrigada pela participação, parabéns por ganhar este prêmio. Tá certo, lá de Cruz Alta nós temos bastante conhecidos por lá, trazendo aqui mais um sorteado. Esse aqui é o penúltimo que nós temos dos contemplados para hoje. Leônidas Dalcoli, Maringá, Paraná, está participando conosco, foi sorteado aqui o Leônidas. Obrigado pela participação, mais um contemplado no aniversário da Agricultura BR, 3 anos no ar com você. Vamos então ao último que vai ganhar esse kit do Ibravinho, Instituto Brasileiro do Vinho. Boa sorte a todos, então. Vamos lá. A última pessoa contemplada desta semana de aniversário é o Márcio Rodrigo Silva, de Uberaba, Minas Gerais. Márcio, parabéns, então. Um abraço a todos por aí e muito obrigada a todos que participaram deste sorteio. Mais uma vez, a produção da Agricultura BR vai entrar em contato com cada um de vocês para pedir endereço e aí vocês vão receber esse kit muito bem fornecido pelo Instituto Ibravinho. Tá certo. Bom, essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. É uma semana para nós muito especial, porque é a semana dos 3 anos, é o maior programa do Canal do Boi, tem 3 edições e nós temos o maior prazer de fazer esse programa para o telespectador brasileiro. Próxima semana nós teremos também mais uma semana especial, tem o Dia Internacional da Agricultura e com temas muito importantes. Dia a dia nós vamos abordar temas muito importantes, principalmente em torno do Fundo Rural. Hoje nós tivemos aqui a deputada Tereza Cristina, a relatora do Fundo Rural, que está tendo esse processo na Câmara Federal. Então, muito importante a próxima semana para você, produtor rural, além das informações mercadológicas que você confere diariamente, debates importantes durante também a próxima semana. A segunda-feira já começa com o tema Fundo Rural. A gente vai receber um advogado tributarista para tirar as principais dúvidas. Bom, esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela participação ao longo dessa edição de Agricultura BR 3 anos. A gente se vê na próxima. Este é Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Voltamos logo mais às 17h20.